Então, pessoal, isso daqui é um simulado do Detran, né? Você pode baixar ele diretamente do site do Detran PE. E esse simulado ele é muito parecido, se não for igual, à prova real lá do Detran PE. Ele é específico daqui de Pernambuco, mas eu acredito que ele possa ser usado como base de estudos para todos os Detrans, né? Quem for fazer a prova teórica aí dos Detrans do Brasil inteiro, né? Seja do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Santa Catarina. Eu andei fazendo os simulados de dados e são muito parecidos também. Não sou nenhum expert em legislação de trânsito nem nada, vou só fazer para ver como estou me saindo. Andei já praticando algumas vezes e eu acredito que dá para ter um resultado bom. Embora tenha muitas cascas de banana e essa aparência dele, né? A aparência meio antiga assim, ele pode tirar um pouco da sua atenção, né? Fundo cinza. E portanto uma dica seria focar bastante na hora que você for fazer a prova lá, né? Prova real. Então vamos lá. Para poder fazer, só basta clicar aqui no botão iniciar e aí vão aparecer aqui as 30 questões, né? E aqui o que significa cada cor dessa aqui. A questão ainda não foi respondida quando ela estiver em vermelho, amarelo, questão atual que você está fazendo, e verde, a questão que você já respondeu, né? São 30 questões para ser feita em 30 minutos. Então vamos lá, é só clicar aqui no botão iniciar que a gente começa. Vamos lá. Qual das alternativas abaixo não é recomendada para diminuição do impacto de acidentes? Mostrar decisão e firmeza nas ações, pedir ajuda aos outros envolvidos no acidente, caso estejam em condições, e às pessoas que estiverem próximas, formar equipes para executar as tarefas, evitar delegar tarefas de qualquer tipo às pessoas que estejam mais desequilibradas ou contestadoras. Marque a alternativa correta. Qualquer veículo poderá ter modificadas as suas características sem autorização do Detran. Errado. Além do instrutor, o aprendiz poderá transportar no veículo mais dois ocupantes. Errado. Ao ser ultrapassado, o motorista deverá acelerar a velocidade do seu veículo. Errado também. O veículo deve ser conservado na mão de direção e na faixa própria. Sim, letra D também. O motorista poderá retornar nas vias públicas, em qualquer local, desde que sinalize a sua intenção, somente nos locais onde existir sinal luminoso, em locais determinados para isso, em qualquer local sem sinalização. Então seria aqui letra C, em locais determinados para isso, né? Esse determinados para isso significa que teriam placas e seria um local apropriado para você fazer retornos com segurança. O condutor, dirigindo sob influência de álcool, terá como punição multa 5 vezes e penalidade com o pagamento de infração leve, processo criminal, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo até apresentação de um condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação. Essa daqui é a letra C. Para assegurar um ambiente saudável e seguro no trânsito, é necessário manter uma postura agressiva e individualista, não, ser indiferente aos danos da poluição, conhecer e respeitar as leis do trânsito, desconhecer as leis ambientalistas, conhecer e respeitar as leis do trânsito, né? C. A fadiga produz no motorista. Disposição de dirigir chega logo ao seu destino, não. Rapidez nas reações, não. Raciocínio rápido, não. Lentidão nas reações, D. Ao estabelecermos a distância adequada para a sinalização de acidentes ocorridos à noite, deveremos sempre apenas dobrar a distância, apenas utilizar sinais luminosos, dobrar a distância e utilizar sinais luminosos, proceder da mesma forma caso o acidente fosse durante o dia. Então, na verdade não, é isso aqui, né? Dobrar a distância e utilizar sinais luminosos. O condutor, para circular com segurança, deverá
Ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda, salvo exceção regulamentada. Obedecer somente a sinalização luminosa e sonora. Parar o veículo para atender ao sinal do passageiro em qualquer local, em se tratando de transporte coletivo. Obedecer apenas a sinalização luminosa das placas. Então seria isso aqui, né? Ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda, salvo exceção regulamentada, né? Então, letra A. Com relação ao local para início da sinalização, assinale a alternativa correta. Quanto maior a velocidade da via, menor a distância para iniciar a sinalização. Ao contrário. Quanto maior a velocidade da via, maior a distância para iniciar a sinalização. Letra B. A velocidade da via não é relevante para definir o local do início da sinalização. A sinalização deve ser iniciada para ser visível pelos motoristas e outros veículos logo após a visualização do acidente. Ao contrário, né? Você tem que visualizar primeiro a sinalização para chegar no ambiente do acidente com segurança, né? Então, quanto maior a velocidade da via, maior a distância. Quando o condutor perceber alguma alteração ao frear o veículo, deverá procurar logo uma oficina mecânica. Obviamente esse daqui, né? Solucionar o problema do freio após cumprir as atividades diárias, não. Continuar confiante e seguir em frente, não. Verificar os freios apenas quando da revisão geral, não. Esse aqui, letra A. Nas rodovias, é dever do pedestre andar sempre pela pista de rolamento, não. Isso aqui é local para o carro, né? Para os veículos. Andar sempre no sentido contrário aos veículos em fila única, utilizando o acostamento quando existir. Caminhar sempre no mesmo sentido dos veículos, utilizar obrigatoriamente o acostamento no mesmo sentido dos veículos. Utilizar obrigatoriamente o acostamento. Andar sempre no sentido contrário aos veículos. Essa aqui eu fiquei em dúvida entre B e D. Obrigatoriamente o acostamento, no mesmo sentido dos veículos. Onde tiver acostamento, ele vai andar pelo acostamento, né? Então, marca D, mas não tenho certeza. Pode ser marca D, mas pode ser letra B, desculpa. A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de legislação do trânsito, prático, oftalmológico, de aptidão física e mental. Letra D, aptidão física e mental. Para viver bem em sociedade é necessário seleção cultural e social entre os grupos, favorecimento dos grupos mais experientes, competição hierárquica entre os grupos, organização e respeito dos direitos e deveres do indivíduo e do grupo. Letra D. A possibilidade de um veículo aquaplanar é maior quando houver pneus gastos, poça d'água e velocidade incompatível com as condições do trânsito, velocidade baixa, temperatura elevada, sol forte. Letra A, pneus gastos, poça d'água e velocidade incompatível com as condições do trânsito. É dever de todo condutor de táxi e de transporte coletivo manter conversa com passageiros, não, pelo contrário. Tratar com polidez os passageiros e o público, permitir o uso do cigarro por questão de cortesia, em caso de acidente só parar o veículo e socorrer se for conveniente, não. Tratar com polidez os passageiros e o público, né? 16. Dirigir defensivamente é apenas ter conhecimento das práticas defensivas, saber que os fatores externos não podem envolver o condutor em acidentes de trânsito, dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. Uma técnica adotada pelos motoristas que confiam exclusivamente no seu modo de dirigir e na sua habilidade no volante. Então, a correta seria essa aqui, né? Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas do trânsito. Letra C. Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos e de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos do agente
do agente de trânsito e do condutor. Então, a correta é essa daqui, não precisa nem ler as outras, né? Atenção não é sinal de trânsito, rurais e rodovias não são também, rodovias e agentes. Então, a letra A. O pedestre deve andar nas rodovias, em qualquer sentido no acostamento, no mesmo sentido dos veículos, em fila única, utilizando o acostamento quando existir. De roupa escura e obrigatoriamente no acostamento, em sentido contrário ao dos veículos em fila única, utilizando o acostamento. Então, esse aqui, né? No mesmo sentido dos veículos em fila única, utilizando o acostamento quando existir. O sistema que tem como função controlar o calor do motor de combustão interna é válvula termostática, sistema de lubrificação, radiador, sistema de arrefecimento. É proibido a todo condutor de veículo parar o veículo no acostamento das estradas quando não houver locais apropriados para fazer o retorno, forçar a passagem entre veículos que, transitando no sentido oposto, estejam próximos de passar um pelo outro, dar passagem pela esquerda quando solicitado, aproximar o veículo do meio-fio para embarque e desembarque de passageiros. Então, essa daqui, né? Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentido oposto, esteja próximo de passar um pelo outro. Então, isso aqui é proibido a todo condutor de veículos. Todo condutor, antes de parar o veículo, reduzir a velocidade ou mudar a direção, deverá acender os faróis, apenas dar um rápido toque na buzina, colocar o veículo à direita da via, sinalizar suas intenções com antecedência. Questão de segurança, sinalizar suas intenções com antecedência. Letra D. Para dobrar à direita, deve o motorista apenas mudar de faixa de trânsito, ocupar a faixa central da via, ocupar a faixa esquerda, sinalizar e aproximar o seu veículo da margem direita da via. Letra D. Sinalizar e aproximar o seu veículo da margem direita da via. Em condições de segurança, o condutor poderá ultrapassar outro veículo em movimento quando a primeira faixa à sua esquerda for contínua, a primeira faixa à sua direita for interrompida, as duas faixas que dividem a pista forem contínuas, a sinalização permitir. Pois é, ele só vai poder ultrapassar em condições de segurança quando a sinalização permitir. O motorista defensivo deve ultrapassar outro veículo em pontes e viadutos? Não. Facilitar a ultrapassagem de outro veículo pela sua direita, diminuindo a velocidade? Não. Ele deve facilitar a ultrapassagem pela esquerda, né? Não pela direita. Dar preferência de passagem aos pedestres também nas faixas onde não houver semáforos. Priorizar a passagem de pedestres apenas nas faixas a eles destinadas. Então, a letra C, o pedestre sempre tem a preferência no trânsito, né? Embora isso não aconteça. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas rodovias será de 90 km por hora para os micro-ônibus, 60 km por hora para os demais veículos, 80 km por hora para automóveis e caminhoneta. Nesse aqui, ó, letra A, na verdade é de 90 km por hora para todos os veículos em rodovia, né? A placa a seguir informa o motorista da existência de curva acentuada em S à direita, não. Pista sinuosa à direita, não. Curva à direita, curva acentuada à direita. Curva acentuada à direita. A bomba d'água serve para regular a quantidade de água que circula no sistema de refrigeração, forçar a circulação de água no sistema de refrigeração, forçar a circulação de água no sistema de lubrificação, regular a passagem da água, regular a quantidade de água
A bomba d'água, o que ela faz é impulsionar, né? Ou seja, ela força a circulação de água. Então, letra B. O motorista deve conservar os pneus do seu veículo bastante cheios para suportar o peso do veículo, o mais vazio possível para aumentar o contato do veículo com a pista, com a calibragem correta, de acordo com a carga e a capacidade do veículo. Então, isso aqui é letra C, né? Letra D é bastante cheios ou vazio, de acordo com a carga do veículo. Não, letra C. Calibragem correta. A placa a seguir informa ao motorista: altura máxima permitida, não. Carga máxima permitida por eixo, não. Peso bruto total permitido, sim. Altura, altura limitada, não. Essa carga máxima permitida por eixo, esse símbolo aqui embaixo é diferente. Ele é como se fosse um eixo, assim, com uma rodinha aqui e outra aqui e um T ligando eles. Então esse aqui é o peso bruto total permitido. E a última questão é: a placa a seguir indica circulação exclusiva de bicicletas? Sim. Proibido o trânsito de bicicletas? Não. Ele teria uma faixa vermelha aqui cruzando. Ciclista transita à direita? Não. Ciclista transita à esquerda? Também não. Então é circulação exclusiva de bicicletas, né? Letra A. Pronto. Quando você finaliza todas as questões, lembrando que uma vez, se você clicou em alguma dessas, alguma das alternativas, quando estiver respondendo, você não pode voltar atrás, né? O que você pode seria pular. Caso você não saiba de alguma, você pularia, né, a questão e voltaria nela depois. Aí ela ficaria em amarelo aqui, assim, né? Ou vermelho, não sei. Pois bem, para entregar, é só clicar aqui em entregar e ver o resultado, né? Vamos lá ver como foi que ficou. 28 pontos, né? Situação aprovado. E significa que eu errei 2 questões, né? O lado ruim deste programa é que ele não informa qual questão que você errou, né? E aí não tem como a gente saber. Ele sai automaticamente do resultado da prova, volta para a tela inicial. E como eu estava falando, a gente não tem como ver qual questão que a gente errou, né? Mas se você souber aí, deixa aí nos comentários que questão que você errou ou que você acertou nesse simulado aqui do Detran. E também, se você souber alguma questão que eu errei aqui, por favor, deixa aí o comentário que vai ser de grande importância aqui, né? Afinal de contas, esse vídeo eu estou fazendo para ajudar quem sabe um pouco menos do que eu e também para ser ajudado, né? Como vocês viram, não sei de todas as questões. Então, é isso aí. Um abraço, pessoal, e boa sorte lá na prova teórica do Detran. Até mais.